É muito difícil para a pessoa que está em casa saber se esse profissional ele é ou não qualificado. Tem alguma dica, algum jeito de... Porque você, eu tenho um problema elétrico na minha casa, eu vou contratar um eletricista. A primeira coisa, alguém conhece, né? Sempre essa história. A gente não, ninguém tem o seu, digamos, o seu eletricista, né? De preferência. Tem algum jeito da gente saber se essa pessoa realmente é qualificada ou não? Bom, primeiro, precisa perguntar para ele se ele tem certificações. Vamos usar o exemplo do Senai, que é um exemplo de educação no Brasil, né? O Senai forma, tem cursos gratuitos, tem cursos pagos para eletricistas. Então, exija do profissional isso, né? A Abracopel tem um programa chamado Eletricista Consciente Seguro, que também está em parceria com a Abrapel, né? E o Eletricista Consciente Seguro, o que ele visa? Fazer testes para saber como que anda o conhecimento do profissional. Nós já temos a inscrição aberta para esse ano, por exemplo, onde os eletricistas eles participam respondendo 48 perguntas de múltipla escolha ou dissertativas. Se ele passa, os 5 primeiros colocados, eles vão conhecer uma empresa, uma indústria, eles vão fazer o teste em uma unidade de Senai, e o melhor eletricista nessa categoria, ele se torna o melhor eletricista do Brasil. Então, o que a gente precisa analisar? Documentação do técnico ou do eletricista. É exigir dele, qual é a sua qualificação? Você fez curso de eletricidade? Você trabalhou com alguma coisa? Participa de lives apresentadas por profissionais renomados? Porque assim, Flávio, existe muito conteúdo na internet, muita fake news, que a gente sabe disso, mas existe também a questão daqueles que querem ganhar dinheiro dando um curso simples na internet e falando, olha, eletricista, você pode fazer isso. E não é por aí. Então, a primeira coisa, consulte a certificação do profissional. E isso a Abrapel vai trabalhar também ao longo do projeto. Porque, imagina, uma situação, uma limitação. Esse profissional necessariamente ele tem que cobrar mais caro? Esse eletricista qualificado ou não necessariamente? Ele tem que cobrar um valor justo. Porque o problema normalmente a decisão é pelo preço, né? Às vezes a gente cai muito naquela, né? O preço é baratinho. Ele cobra R$50 para colocar uma luminária com ventilador na minha sala. Tá, mas qual é a conexão que ele vai utilizar para ligar a rede com o produto? Né? Ele tem EPI adequado para mexer com aquilo? Será que ele vai desligar a chave, o quadro, vai trabalhar em um ambiente desenergizado? Né? Então, são várias questões que a pessoa tem que olhar. Até o calçado dele. Ele foi trabalhar do quê? De tênis, de chinelo, de bota? Qual é o jeito correto? Correto é sempre com bota, com luvas, olhar a instalação se está desenergizada e ter os materiais adequados para isso. Você falou da Abracopel. O que é a Abracopel? A Abracopel é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade e a gente apresenta dados sobre acidentes de origem elétrica. O anuário que está aqui, que eu até entrego para você aqui agora. Opa, muito obrigado. Tem muitas informações relevantes. Esse anuário ele está disponível também para ser baixado no nosso site, tá? Que é o www.abracopel.org/estatísticas. Então você pode baixar. Lá nós teremos a versão em inglês, porque a Abracopel já é reconhecida internacionalmente, inclusive por cientistas e pesquisadores. E os nossos dados eles servem como um termômetro de tudo que está acontecendo. E, infelizmente, os números de acidente eles estão aumentando. Aumentando. Só o ano passado, dentro de casa, foram 210 mortes, aumentaram. Por choque elétrico. Nossa. Então... Esse choque normalmente é de que tipo? Todos, né? Às vezes é a hora que você conecta um aparelho na tomada e dá um curto. Às vezes você está manuseando o próprio celular, né? E o celular é complicado, né? Use o celular, para carregar, deixe ele parado, quieto, depois você pega. Então, são várias coisas. Criança colocando... Coisa simples, né? Coisa não é nada... simples. Então, quando eu digo assim, imagina que o cara estava fazendo uma obra na casa. Não necessariamente. Não necessariamente. Essas mortes elas são por coisas simples. Por exemplo, temos também a máquina de lavar roupa. Não aquela de abertura frontal, mas aquela superior. Às vezes a dona de casa acaba pegando aquilo, abrindo a máquina ligada
e ela vai e coloca a mão na máquina. Já aconteceu muito disso, de mulheres morrerem ao levar choque por causa da máquina. Então, ou seja, teve uma fuga naquela carcaça, ela encostou a mão e o corpo, parte do braço molhado, acaba levando a descarga, né? Lavadoras a jato também, né? Questão de tá lavando o quintal, o fio de extensão está jogado, e aí molha. Então, são várias questões, né, que a gente precisa analisar. Sendo bem, pergunta bem de leigo, Horácio, me desculpe, vocês são especialistas na área. Por exemplo, muita gente fala, você tem que usar um chinelo de borracha que atenua o eventual choque. Isso é real? Não, porque o chinelo, você está de chinelo, mas você está com o pé automaticamente exposto. Utilize uma bota, né? Uma bota, tem aquelas botas de lavar quintal, proteção, né? E outra coisa, nunca deixe o cabo, por exemplo, na hora de lavar o quintal com a lavadora a pressão, solto. Deixa ele levantado em algum ponto, principalmente aquela que tem a conexão da tomada do equipamento com a extensão, né? Então, e outra, ter o DR, que é o diferencial residual instalado em casa. É por isso que a gente fala, as revisões nas instalações elétricas, elas precisam existir a cada 5 anos. Ou seja, se no seu apartamento já passou, já vai um lembrete para ti, né? Então, analise isso, faça a contratação correta e a gente consegue evitar muita coisa. Com relação à criança, a criança adora colocar o dedo na tomada e tal. Qual o risco disso? Choque na certa, né? Inclusive, Mas até onde esse choque pode levar? As crianças podem morrer? Sim, pode. Pode? Choque. Tem crianças, nós temos dados de crianças que estavam mordendo o fio de celular, por exemplo, e acabaram morrendo. Então, criança a gente nunca sabe, né? Tá ali Fio mastigando. ligado e ela mordendo. Às vezes por um pai desatencioso, que não conhece os perigos, às vezes displicente também. Então, a gente precisa analisar todas essas questões, né? Nossa, é assustador, né? Que a gente imagina que é uma coisa... E você está falando de questões do dia a dia mesmo. Exatamente.